bom dia. A gente começa mais uma aula de matemática financeira e a gente hoje vai reforçar o aprendizado da última aula, quando a gente entendeu na prática, através de um modelo de investimento, qual é a diferença no comportamento, como que o dinheiro cresce quando você aplica um dinheiro nas mesmas condições de taxa de juros e prazo, no regime simples de capitalização e no regime composto de capitalização. A gente fez um comparativo entre esses dois crescimentos e a gente tirou no final algumas conclusões. O que a gente vai fazer hoje é reforçar esse aprendizado. Eu vou trazer mais um exemplo, a gente vai construir mais duas planilhas, uma para o giro simples, outra para os juros compostos, e fazer também algumas comparações entre eles, ok? Vamos começar. O exercício é o seguinte: suponha que você tem um investimento inicial de R$1.000. Já destaco qual é o investimento inicial que a gente vai fazer: R$1.000, com uma taxa de juros de 5% ao período. Aqui eu deixei claro a ideia geral: 5% em qualquer período. Pode ser 5% ao mês, ao bimestre, ao semestre, ao ano, enfim. Aqui eu deixei de forma bastante genérica. Comparar o crescimento desse investimento. Então o objetivo vai ser esse, ó. O que a gente vai desenvolver nessa aula é a comparação entre o crescimento desse investimento ao longo dos 5 períodos que a gente vai trabalhar, mas utilizando tanto os juros simples como também os juros compostos de capitalização. Então é esse, tá? Esse é o objetivo. A gente vai fazer um investimento simulado no juros simples, fazer a simulação nos juros compostos e depois ver qual que rendeu mais, qual que rendeu menos, por que um rendeu mais ou menos do que o outro, enfim, basicamente é isso. E no final, o meu objetivo é responder a duas perguntas básicas, bem simples. A primeira é: qual que é a diferença? Qual é a diferença entre o valor final do investimento nos juros simples e nos juros compostos após os 5 períodos? Então a gente calcula o montante acumulado em 5 períodos nos juros simples, calcula o montante acumulado em 5 períodos nos juros compostos, e depois a gente vê qual que é a distância, qual que é a diferença de um para o outro, quanto que um ganhou ou rendeu a mais em relação ao outro. E a segunda pergunta é: qual é o tipo de juros que resultou em um crescimento maior? Então, qual é o tipo de juros, ou seja, foi os juros simples ou os juros compostos, que gerou um crescimento maior nos investimentos ao longo do tempo? E responder por que esse crescimento foi maior comparado ao outro. Essa é a síntese, tá? Essa é a apresentação do problema, e a partir de agora a gente vai de fato para os cálculos. Eu vou destacar então aqui as primeiras informações. A gente vai resolver inicialmente em cima dos juros simples. Então a gente vai fazer o regime simples de capitalização. Vou apenas resgatar algumas das principais informações. A gente tem que o principal investido é de R$1.000. O tempo de investimento, o prazo de investimento N, é de 5 períodos. A taxa I de retorno é uma taxa de 5% para cada período que o dinheiro ficar investido. E a pergunta basicamente foi o montante M acumulado depois de 5 períodos de investimento. Então tá aí as informações principais do problema em si, né, e a pergunta basicamente falando. Para a gente montar a nossa planilha linha por linha, a gente vai precisar de estruturar. E quais são os elementos que estruturam basicamente a nossa planilha? A gente já aprendeu que eu posso criar uma coluna para o chamado momento. Qual é o momento que eu me encontro na elaboração desse investimento nos cálculos? É o momento já de execução do investimento ou é o momento prévio de apenas elaborar o investimento? Então, se for momento prévio de apenas elaboração, eu posso perfeitamente chamar de momento zero. Se eu estiver entrando já efetivamente no primeiro ano ou no primeiro período de investimento, eu posso chamar de momento 1. Se eu estiver considerando o segundo período, momento 2, terceiro período, momento 3, quarto período, momento 4, e obviamente que o quinto período seria o nosso momento 5. Então a primeira coluna que eu vou criar para a gente entender ou para a gente fazer os devidos cálculos é a coluna do momento. Eu vou criar também uma coluna para a gente tratar do período,
do prazo, do tempo que o dinheiro vai ficar investido. Eu posso perfeitamente chamar aqui, ó, de período zero. O que é o período zero? É o momento que antecede a execução do projeto, antecede a execução do investimento. É apenas um momento de elaboração, de organização, tá? E aí sim, eu entro depois do momento zero, eu entro, aliás, do período zero, né? Ou momento zero, tanto faz, eu entro de fato no investimento, que é o período 1. É o primeiro período executando, colocando em prática o investimento planejado. Período 2 seria o equivalente ao momento 2. Você tem o período 3, que equivale ao terceiro período de investimento. Período 4, que significa o quarto período, né, o quarto momento de investimento. E o período 5 nada mais é do que o quinto e último período de investimento. Ok. Aí você tem que criar também uma coluna para o principal. Em cada período eu vou começar investindo quanto exatamente? É o capital inicial, é o principal. O problema deixou muito claro que você vai começar o seu investimento com R$1.000. E a partir daí vai depender muito do regime de capitalização. Qual vai ser o valor que você vai começar no período 1, qual vai ser o valor que você vai começar no período 2, no período 3, no período 4, no período 5 e assim por diante. Daqui a pouco a gente preenche, não vou preencher nada agora não, tá? Só quero que vocês entendam a ideia do que é essa coluna do principal. Esse capital principal inicialmente investido, ele vai começar a te render basicamente o que? Ele vai começar a te render os juros, os rendimentos. E aí eu vou criar uma coluna especificamente para os juros. Como esse capital ainda não começou a ser investido, ele está apenas na fase do planejamento do investimento, ele não foi colocado de fato no investimento em si, então lógico que ele não produziu nenhum tipo de juro, ele não rendeu absolutamente nada. Então eu posso escrever que o juro é zero por enquanto. E a gente tem o montante acumulado. O montante é o saldo final, ou seja, é a soma entre o que você investiu e o quanto que esse investimento te rendeu ao longo de cada período. Se você tem R$1.000 e ele ainda não começou a produzir absolutamente nada, então a soma entre o capital e os juros vai ser, na verdade, os próprios R$1.000 iniciais. Então, por enquanto, o que você tem é tão somente R$1.000 para começar o seu investimento. Esse R$1.000, nesse momento, tá? Nesse montante, eu vou chamar de M0. Montante zero, que é o montante prévio, é o momento ou é o montante antes do valor do principal de fato começar a produzir juros. Então, momento zero ou montante zero, basicamente é isso. Bem, feita essa organização inicial, agora sim a gente começa a entrar de cabeça, colocar em prática o primeiro período de investimento. Eu saio do momento zero e entro no momento 1, ou seja, eu saio da organização e entro na execução. Quando eu saio do período zero para o período 1, significa o quê? Que agora sim eu peguei o meu dinheiro e fiz o investimento, fiz a aplicação. Prontinho, comecei a investir R$1.000. A partir daqui o tempo vai correr e os juros começam a ser produzidos em cima dos R$1.000. Então o tempo está passando, o tempo está passando e os juros começam a ser produzidos. O problema te falou que os juros vão ser de quanto? 5% para cada período investido. Então eu vou fazer o que? Eu vou calcular precisamente 5% em cima desse capital inicial, que é exatamente R$1.000. Então 5% de 1.000. E agora a gente faz o devido cálculo. Simplifiquem da forma que você quiser, tá? Eu poderia, por exemplo, pensar na seguinte possibilidade: esse zero e esse zero eu cancelo com esse e com esse, e aí me sobra tão somente 5 vezes 10, que vai ser 50. Então isso significa o que exatamente? Que esses R$1.000 iniciais, ao longo do primeiro período de investimento, ele me rendeu exatamente R$50. Então qual que vai ser o montante 1? O montante acumulado depois de finalizado o primeiro período de investimento. É só somar o capital mais juros. 1.000 mais 50 vai dar exatamente
R$ 1.050. Então aqui você tem o primeiro montante acumulado. Venceu o primeiro período, você saiu de 1.000 para 1.050. Ok. Agora eu quero que vocês prestem bastante atenção. Qual é o conceito de juros simples, que é o foco desse quadro, tá? A gente está fazendo o regime simples de capitalização. No juro simples, o montante acumulado, ele não entra, esse valor acumulado, no segundo período. Quando você vai de um período para o seguinte, você deixa para trás todo o juro produzido até então. Você entra no período seguinte tão somente com o capital inicialmente investido. Então, ao invés de você entrar no segundo período com 1.050 de capital inicial, você tira os 50 e recomeça com R$ 1.000. Então, gente, no juro simples, o início de cada período sempre vai ser o início de todos os períodos. Então, se você começou o primeiro período com 1.000, todos os demais períodos vão começar também com R$ 1.000. Então já posso até antecipar aqui, ó, R$ 1.000 de início em todos os casos, para o primeiro, para o segundo, para o terceiro, para o quarto e para o quinto e último período de investimento. Sempre começa com 1.000. Agora, tem uma outra consequência. Qual é? Se os juros de 5% sempre incidem no capital inicial, isso significa o quê? Que sempre vai ser 5% de 1.000, e 5% de 1.000 sempre vai dar R$ 50. Então, em todos os períodos, você sempre vai ter um rendimento, um ganho de R$ 50. Então, já posso preencher todas as linhas aqui com esses R$ 50, período após período. Então, colocando aqui, ó, R$ 50 para cada um, R$ 50 para cada um. E aí a gente tem exatamente o que? A nossa planilha começando a ser completada. E aí fica relativamente fácil. Olha só, o montante, ele sempre vai começar com o capital inicial e ao final de cada período você sempre vai ganhar R$ 50. Então sempre vai ter um aumento de R$ 50 para cada período que você deixar o seu dinheiro investido. Então olha só, você começa precisamente com quanto? Você começa com R$ 1.000, esse é o capital inicial. Mas ao longo dos 5 períodos você ganhou quantas vezes 50? Você ganhou 1, 2, 3, 4, 5. Então você ganhou 5 vezes R$ 50. Então 5 vezes 50 dá exatamente quanto? 250. Então se você fosse calcular a soma de todos os juros que você conseguiu obter, você teria uma soma de R$ 250 apenas em juros. Agora, você começou o seu investimento com quanto? Você começou o seu investimento com 1.000. Então qual vai ser o montante final acumulado? Esses 1.000 mais tudo que esses R$ 1.000 produziram de juros no decorrer de 5 períodos. Então é 1.000 mais 250, R$ 1.250 de montante acumulado. Você poderia chegar nesse mesmo resultado de 1.250 da seguinte forma: é observar que o montante sempre vai acumular de 50 em R$ 50. Então aqui é 1.000, aqui é 1.050, agora só ir aumentando de 50 em 50, né? Então o próximo passa a ser 1.100, agora 1.150, o próximo é 1.200 e finalizando você tem 1.250, que é o valor que a gente já sabia que ia dar. O momento prévio, antes do investimento começar, aqui é o montante acumulado ao final do primeiro período, montante acumulado ao final do segundo período, montante acumulado ao final do terceiro período, o montante ao final do quarto período e o montante final, né, depois de 5 períodos de investimento, R$ 1.250. É esse valor aqui que basicamente nos interessa para fins de comparação lá na parte final da aula, ok? Vamos guardar essa informação. Depois que você deixou os R$ 1.000 investidos no regime simples de capitalização, depois de 5 períodos você transformou os seus R$ 1.000 em 1.250.
Então vamos guardar essa informação. Vou até escrever aqui, ó, nos juros simples, você transformou esses R$1.000 em 1.250. Isso aqui é o montante ao final dos 5 períodos. Guardei essa informação. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma planilha muito semelhante com essa, só que agora em cima dos juros compostos, regime composto de capitalização. Vamos começar. Vou trazer de volta apenas as informações principais. A gente vai fazer agora o regime composto. A gente vai trabalhar em cima dos juros compostos. Qual vai ser o principal? É o mesmo principal de antes, R$1.000. Por quanto tempo? O prazo N é de 5 períodos. Qual que vai ser a taxa I de retorno? É uma taxa de 5% ao período. E qual é a pergunta, basicamente falando? É o montante M depois de 5 períodos de investimento. Então é isso que a gente vai ter que buscar fazer. E agora a gente organiza novamente a nossa planilha, tá? Vou escrever aqui quais são as colunas que a gente vai criar. Vou criar a coluna do momento, que a gente poderia também chamar de escala. Vou criar aqui a coluna do período, que é o prazo de investimento, o tempo de investimento desse dinheiro. Vou colocar aqui uma coluna para o principal. Em cada período, o principal, o capital inicial vai ser de quanto? Vou deixar ele destacado aqui. Os juros produzidos. Então, período após período, que são os famosos rendimentos, né? Esses rendimentos vão ser de quanto período após período. Então a gente cria uma coluninha para ela também. Se você tem um capital inicial e você soma com juros, então você tem no final dessa brincadeira o montante, que é o acumulado, capital mais juros. Então tá aqui, ó, montante, e a gente vai fazer os devidos cálculos. Momento é o momento que eu particularmente chamo de momento zero, que é a prévia, né, do investimento. E o momento 1 é quando você entra de cabeça, de forma definitiva no primeiro período de investimento. Então, primeiro período, segundo período, terceiro período, quarto período e quinto período, ou momento, tá? Aqui só para organizar, eu poderia chamar, por exemplo, aqui, ó, de período 0, que é o momento de organização apenas. Agora o período 1, que é o período de investimento inicial, é o primeiro período que o dinheiro vai ficar aplicado, investindo, rendendo juros. E naturalmente você tem os períodos sucessivos, né? Período 1, período 2, você tem aqui o período 3, você tem o período 4 e por fim você tem o período 5. Ok. Principal, o problema falou que você vai começar o seu investimento com R$1.000. Então esse é o valor que você vai iniciar o seu investimento. Não vai ter juro, exatamente. Por quê? Porque esse capital ainda não foi investido, ele só está na fase de organização. Então o juro é de 0. E o montante? Montante é a soma entre o capital inicial e o juro. Como não tem juro, então é o próprio capital inicial, que eu vou escrever aqui, ó. O montante é de R$1.000. Esse vai ser o que eu vou chamar de M0, que é o montante zero. É o montante ainda prévio, é o montante antes do capital ser de fato investido. Gente, essas são as informações. A partir de agora, a gente entra sim no projeto de execução. A gente vai executar, a gente vai colocar em prática o nosso investimento. Eu saio do momento 0 e entro para o momento 1, que nada mais é do que sair do projeto na parte da organização para a execução. Então você começa efetivamente com os R$1.000. Agora sim você tem R$1.000 investido, e esses R$1.000 o tempo vai passando, os juros vão sendo produzidos, e lá no final eu vou ver quanto que vai ser acumulado no final desse primeiro período. Os juros a gente já sabe que são de 5% sobre o capital inicial. Então é 5% sobre os 1.000. E quanto que é 5% de 1.000? Fazendo conta, né? Divide por 10, divide por 10, divide por 10, divide por 10. Então me sobra 5 vezes 10, 50. Então você tem aqui, ó, os primeiros R$50 de juros de rendimentos.
Então você começou com R$1.000 o primeiro período, esse dinheiro te rendeu R$50, então somando os dois valores você tem um acumulado, você tem um montante. 1.000 mais 1.050 dá exatamente R$1.050. Então esse é o acumulado depois do primeiro período de investimento, é o montante 1. E aqui eu quero que vocês entendam o seguinte: esse montante 1, 1.050, é rigorosamente igual aos juros simples. Por quê? Porque é o primeiro juro produzido. Então esse montante acumulado só teve um ganho até agora. Você só teve um único rendimento, um único juro produzido em cima do capital inicial. Então esse primeiro período sempre vai ser igual ao acumulado, tanto para o regime simples quanto para o regime composto. A diferença vai ser a partir daqui. Por quê? Porque no juro simples, quando você entra no período seguinte, você abandona os juros produzidos. Você deixa os juros produzidos para trás. Então você sempre vai começar o período seguinte com o mesmo capital inicial em relação ao período anterior. Então o capital inicial sempre vai ser igual no juro simples. Nos juros compostos, não. Você carrega junto tudo que foi acumulado, todos os juros que foram produzidos. Então o montante acumulado no período é com ele que você começa o período seguinte. Então esses 1.050 aqui você carrega agora para o período seguinte. Então aqui agora vai ser R$1.050 de capital inicial. E agora eu quero que vocês fiquem atentos a alguns detalhes. O objetivo aqui é aprender. O objetivo aqui é entender o passo a passo, é entender como que os cálculos são operados, como que você faz efetivamente continha por continha. Eu não vou usar calculadora, eu vou usar sempre o cantinho desse quadro para a gente fazer as contas para fins didáticos, para que você possa entender tudo que foi feito passo a passo falando, ok? E aí a gente já combina o seguinte: sempre que eu fizer alguma conta de multiplicar, de somar, enfim, sempre que o resultado antes da operação ou mesmo depois da operação ele se apresentar com mais de duas casas decimais, eu sempre vou considerar tão somente as duas primeiras casas decimais. Isso aqui para fins de facilitação de cálculo. Então eu sempre vou trabalhar a partir de agora com apenas as duas primeiras casas decimais que os cálculos de alguma forma apresentarem. Apenas duas casas, ok? Então combinado, então a gente agora vai fazer os cálculos. Esse 1.050 ele vai começar a correr o segundo período de investimento. Então o tempo vai passando e os juros vão sendo produzidos. Então você agora tem uma produção de 5% de juros sobre esses R$1.050. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer esses cálculos. Você tem várias técnicas diferentes de fazer essa conta, várias técnicas, tá? O que eu poderia fazer? Eu poderia fazer o seguinte, ó, eu sempre vou multiplicar primeiro a parte de cima para depois dividir por 100. Por que eu vou fazer dessa forma? Apenas para seguir um padrão. Apenas para seguir um padrão. Tem várias formas diferentes. Então eu multiplico a parte de cima, depois eu vou dividir por 100. Então quanto que vai dar 5 vezes 1.050? Aí eu vou puxar o cantinho agora aqui do quadro para vocês. Ó, 1.050 eu vou multiplicar por 5. Eu sempre vou fazer essas contas aqui, tá? 5 vezes 0, 5. 5 vezes... Opa, desculpa, 5 vezes 0, 0. Olha eu viajando aqui, ó. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 5, 25. Vão 2. 5 vezes 0, 0 e 2, 2. 5 vezes 1, 5. Então é 5.250, só que a gente tem que fazer o que? Dividir por 100. Dividir por 100 é deslocar a vírgula duas casas para a esquerda. A vírgula está exatamente aqui, ó. Duas casas para a esquerda é você colocar a vírgula aqui, 52,50. Lembra do nosso combinado? Até duas casas decimais eu considero. Se desse mais casas decimais para frente, eu descartaria, apenas para facilitação de cálculo, ok? Então a resposta é 52,5 ou 50. Então tá aqui, ó,
52,5 ou 50. Então esse aqui é o juro produzido no final do segundo período. Então qual que vai ser o montante acumulado aqui, que a gente chamaria de montante 2? O montante acumulado no segundo período é somar 1050 com 52,50. Ô, gente, 1050 mais 52 daria quanto? 1102,5. Então 1102,5. Então esse é o acumulado depois que a gente já tem 2 períodos completos de investimento. Esse valor você carrega como capital inicial para o período seguinte. Então você começa aqui, ó, 1102,5. Esse dinheiro ele entra no terceiro período de investimento e começa a produzir juros ao longo de todo esse período. Quanto precisamente de juros? Sempre 5%. Então é 5% de 1102,5. E qual foi o nosso combinado? Eu sempre vou fazer a multiplicação da parte de cima e o resultado eu vou dividir por 100. Então vamos lá, 5 vezes 1102,5. Então vou fazer aqui no cantinho, ó, 1102,5, e a gente vai multiplicar isso aqui por 5. Depois eu vou dividir por 100. 5 vezes 5, 25. Vão 2. 5 vezes 2, 10. E 2, 12. Vai 1. 5 vezes 0, 0. Mais 1, 1. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 1, 5. Você tem uma casa decimal apenas envolvida nessa multiplicação. Você separa um único algarismo, o último algarismo, pela vírgula. Então você tem ali precisamente quanto? 5.512,5. Ok. Agora o que você tem que fazer? Dividir esse resultado por 100. Se você vai dividir esse resultado por 100, você desloca a vírgula 2 casas para a esquerda. Então você está com a vírgula aqui, 2 casas para a esquerda. É 1, 2. Então você tem agora 55,125. Mas lembrem-se do nosso combinado. Eu sempre, para facilitar a minha vida, para facilitar os cálculos, eu vou considerar de forma absolutamente simples, sem usar nenhuma técnica de arredondamento da estatística, da matemática, de forma apenas simples, fria, objetiva. Eu vou pegar apenas as 2 primeiras casas decimais, eu vou descartar esses 5 aqui. Então vai ser 55,12. Então tá aqui, ó, 55,12. Então esse é o juro produzido ao final do terceiro período. E qual vai ser o acumulado? É só fazer 1102,5 mais 55,12. Vamos fazer essa conta aqui no cantinho? Então vamos fazer essa conta, ó, 1102,5, e eu vou somar com quanto? Sempre olha para o quadro, tá? 55,12. Então tá aqui, ó, 55,12, e a gente faz essa soma aqui. Para ficar com a mesma quantidade de casa decimal, eu vou completar aqui com um 0 e faz a soma. 0 mais 2, 2. 5 mais 1, 6. Vírgula debaixo de vírgula. 2 mais 5, 7. 0 mais 5, 5. 1 mais nada, 1. 1 mais nada, 1. Então a gente tem 1157,62. 1157,62. Esse aqui é o acumulado depois de 3 períodos de investimento. E a gente pega todo esse acumulado e leva para o período seguinte, 1157,62. Então é com ele que a gente começa o quarto período de investimento. E esse capital ele vai te produzir 5% de juros em um período completo. Então é 5% de 1157,62. Qual foi o nosso combinado? A gente vai fazer primeiro a multiplicação da parte de cima e depois no final dividir por 100, tá? Então vamos fazer 1157,62 vezes 5. Então vamos lá.
Vou pegar esse resultado aqui e vou multiplicar por 5. Já vou aproveitar ele que já está escrito aqui, ó. Então, como é que vai ficar a nossa multiplicação? 5 vezes 2, 10. Vai 1. 5 vezes 6, 30. E 1, 31. Vão 3. 5 vezes 7, 35. E 3, 38. Vão 3. 5 vezes 5, 25. E 3, 28. Vão 2. 5 vezes 1, 5. Mais 2, 7. E 5 vezes 1, 5. Ok. Nessa multiplicação, você tem apenas duas casas decimais envolvidas nessa multiplicação. Então, você separa os dois últimos aqui, exatamente com a vírgula. E aí, o que a gente tem que fazer agora? Pegar esse resultado, olha para o quadro, por favor, e dividir isso tudo por 100. Deslocar a vírgula duas casas para a esquerda. Então, se a vírgula está parada aqui, duas casas para a esquerda é 1, 2. Então, seria 57,8810. Só que o nosso combinado é pegar tão somente as duas primeiras casas decimais. Então, logicamente que esse 10 aqui, de acordo com o nosso combinado, vai ficar para trás. Então, o juro vai ser de 57,88. Então, vou escrever, ó, 57,88. Esse é o juro que esse capital inicial produziu. O que você faz? Pega ele, soma com o juro e você tem o montante 4, que é o acumulado depois de 4 períodos. É só somar 1.157,62 com 57,88. Vou fazer aqui no cantinho, ó, 1.157,62 e eu vou somar com os juros, que é de 57,88. Gente, antes de eu fazer a conta, vou repetir. Por que eu estou fazendo essas contas assim, todas elas, uma por uma, no quadro para vocês, para que vocês possam entender todos os passos que a gente vai dar. Porque numa prova de concurso público, numa prova de vestibular, você não vai poder fazer o uso da calculadora. Então, eu poderia simplesmente editar esse vídeo e apresentar apenas as respostas finais desses cálculos, mas não. Eu prefiro que vocês acompanhem passo a passo e deixo como sugestão que vocês façam depois manualmente, tá? Sem o uso da calculadora, todas essas continhas para verificar se tudo deu certo, se vocês conseguem chegar nos mesmos resultados, ok? Então vamos lá, fazendo a soma aqui, ó. 2 mais 8, 10, vai 1. 6 e 1, 7. 7 com 8 vai dar exatamente 15, vai 1. 7, 7, 14 e 1, 15, vai 1. 5 e 5, 10, mais 1, 11, vai 1. 1 e 1, 2, e aqui é 1. Vírgula debaixo de vírgula, 1215,50. Então tá aqui, ó, 1215,50 ou vírgula 5, aí tanto faz, ok? Então você tem aqui o quarto período, você tem um acumulado de R$ 1.215,50. É exatamente ele que você vai começar o último período de investimento, 1.215,5. E aí esse capital começa a investir no último período, ele vai produzir os juros. Juros sempre de quanto? De 5%. E aí você faz novamente a conta, tá? 5% de 1.215,5. E o nosso combinado sempre foi o que? Para seguir um padrão de raciocínio. Multiplica a parte de cima e no final divide o resultado por 100. Vamos fazer isso? 5 vezes 1.215,5. O número já está aqui. Então é só fazer o que? Multiplicar por 5. Então vamos fazer isso aqui, ó. Multiplicar por 5 e ver quanto que vai dar essa brincadeira. Gente, 5 vezes 0, 0. 5 vezes 5, 25, vão 2. 5 vezes 5, 25, mais 2, 27, vão 2. 5 vezes 1, 5, mais 2, 7. 5 vezes 2, 10, vai 1. 5 vezes 1, 5, mais 1, 6. Ok.
você tem duas casas decimais envolvidas nessa multiplicação, você pega os dois últimos algarismos e separa com vírgula. Tá, mas você tem que fazer o que agora com esse resultado? Aqui você tem que dividir por 100. Dividir por 100 é deslocar a vírgula duas casas para a esquerda. Então a vírgula está posicionada aqui, duas casas para a esquerda é uma casa, duas casas. Então fica 60,7750. Mas, repito, o nosso combinado é: você pega o resultado e simplesmente pega apenas as duas primeiras casas decimais. Então esse 50 você descarta. Então vou levar lá para a resposta 60,77. 60,77, que é o juro produzido ao final de quem? Ao final de 5 períodos de investimento. Então qual vai ser o acumulado? É pegar esse 1.215,5 e somar com 60,77. Vamos fazer a conta aqui, ó. 1.215,5 e agora esse capital eu vou somar com os juros que ele rendeu, que foram de 60,77, e faz a devida soma. Para ficarem com as mesmas quantidades de casas decimais, eu coloco um zerinho aqui na frente e faço a soma. 7 mais 0, 7. 5 mais 7, 12. Vai 1. 5 e 1, 6. Mais 0, 6. 6 mais 1, 7. Aqui você só tem o 2. Aqui você só tem o 1. Vírgula debaixo de vírgula. E você tem agora o acumulado de 1.276,27. 1.276,27. Esse é o acumulado final depois de 5 períodos de investimento. Aqui você tem exatamente tudo que você conseguiu produzir no regime composto de capitalização quando você começou 5 períodos atrás com apenas R$1.000. Então, qual foi o juro composto produzido? Aliás, qual foi o montante acumulado no regime composto de capitalização? Precisamente 1.276,27. Vou até escrever aqui, ó. O juro composto, ele gerou um acumulado de 1.276,27 depois de 5 períodos de investimento. Gente, você tem aí os dois cálculos, tá? Eu sempre vou reforçar o seguinte: eu fiz todas as contas para que vocês entendessem todo o passo a passo, tudo que a gente fez e como que a gente chegou em cada resultado. Vocês não vão poder usar uma calculadora numa prova de vestibular de concurso, então vocês têm que saber operar essas contas manualmente. E, além de tudo, esses arredondamentos que a gente faz, é lógico que a gente sempre vai ter alguma perda no resultado final, mas a perda é muito pequena, tá? Vai girar na casa literalmente dos centavos. Então, para esse nosso exemplo, a perda é praticamente insignificante. Até porque o objetivo aqui, gente, é só ser didático, tá? Agora, siga sempre um padrão de arredondamento. Siga sempre um padrão nas operações matemáticas, porque isso aí reduz os danos. Mas é rigorosamente assim que se faz. Olha só, você tem um juro composto transformando R$1.000 em 1.276,27. E você, vou voltar ao quadro agora, tá? E você tinha um juro simples que você produziu 1.250. Gente, os juros simples produziram 1.250. Voltando para os juros compostos. Os juros compostos produziram 1.276,27. Deixa eu escrever isso aqui, ó. Nos juros simples, aqueles R$1.000 foram transformados em 1.250,00. É o montante depois de 5 períodos. Claramente você percebe que existe uma diferença de um para o outro. Qual que é a diferença entre o acumulado nos juros simples e nos juros compostos? Simplesmente fazer essa continha aqui, fazer literalmente a diferença, tá? 7 menos 0, 7. 2 menos 0, 2. Vírgula debaixo de vírgula. 6 menos 0, 6. 7 menos 5, 2. E aqui esse anula com esse
e U menos 1 dá zero. Então, qual que foi a diferença? A diferença entre o que se produziu nos juros simples e o que se produziu nos juros compostos foi uma diferença de R$ 26,27. Por que que nos juros compostos deram essa diferença de R$ 26 a mais? Gente, nos juros compostos, os juros eles incidem em cima do capital inicial, mas também em cima dos próprios juros. Esses juros produzidos sobre os juros é que renderam R$ 26,27 a mais, ok? Se você não tivesse os rendimentos em cima dos juros, você teria o juro simples, então o acumulado seria de 1.250. Mas como você tem nos juros compostos os famosos juros sobre juros, então era de se esperar que rendesse um pouco mais. Então os juros sobre juros produzem R$ 26,27 a mais. Esse é o nosso raciocínio. Essa é a nossa conclusão, tá? Então a gente tem aí a diferença e o motivo. A diferença de R$ 26,27 e o motivo que é porque nos juros compostos você tem os chamados juros sobre juros. Então vamos voltar àquela pergunta inicial. Vamos lá. A pergunta inicial, letra A, era o seguinte: qual é a diferença entre o valor final do investimento nos juros simples e nos juros compostos após 5 períodos? Então a diferença, gente, é rigorosamente de R$ 26,27. Ok. Qual é o tipo de juros que resultou em um crescimento maior? A gente já aprendeu que é o regime de juros compostos, regime composto de capitalização. E qual foi o motivo? O motivo é o chamado juro, vou escrever aqui, ó, juro sobre juro, juro sobre juro. Ou seja, enquanto que nos juros simples você consegue produzir juros tão somente em cima do capital, nos juros compostos você faz incidir a produção de juros, de rendimentos, em cima do capital, mas também em cima do próprio juro. Nos juros simples você tem uma única fonte de rendimentos, é você produzir juros apenas sobre o capital, enquanto que no juro composto você tem duas fontes de rendimento. Você faz produzir um juros sobre o capital, mas também faz incidir um juros exatamente sobre os juros que esse capital já produziu previamente, tá? Então você tem um juro sobre o juro. É por isso que no juro composto você teve um rendimento de R$ 26,27 a mais comparado com o juro simples. Gente, é assim que funciona. Dá trabalho, mas só colocando a mão na massa, é só construindo você manualmente as duas planilhas e fazendo todos os cálculos manualmente. Usem apenas a calculadora para confirmar se as suas contas estão certas ou não. Mas é super importante que vocês façam esses cálculos, que vocês tentem fazer sozinhos. Não tem problema errar, mas o mais importante é você tentar, preferencialmente acertando. Então tentem fazer até conseguir chegar no mesmo resultado. Espero que eu tenha conseguido ajudar vocês. Eu espero que eu tenha conseguido enriquecer um pouquinho mais o conhecimento de vocês sobre esses dois regimes de capitalização, tanto os juros simples quanto os juros compostos. Agradeço mais uma vez imensamente o carinho da sua atenção e a gente se encontra na próxima aula. Obrigado e até lá.